Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E o tema de hoje é processos de eletrização, carga elétrica. Bom, a gente vai estudar os processos de eletrização e carga elétrica. Os processos de eletrização já vêm sendo analisado, observado há 25 séculos atrás, quando o filósofo grego Tales de Mileto observou que uma resina fóssil, ao ser atritada, ela adquiria a propriedade de atrair outros corpos para si. E desde então vem sendo estudados os processos de eletrização e a eletrostática como um todo. O que eu vou apresentar agora a vocês, para a gente começar o estudo de processos de eletrização e carga elétrica, é entender que tudo é feito de átomo, né? Tudo que a gente conhece é feito de átomo. E o que é o átomo? O átomo ele é composto por um núcleo e uma eletrosfera. No seu núcleo, você tem partículas neutras e partículas positivas. Partículas neutras que são chamadas de nêutrons, partículas positivas que são chamadas de prótons. E orbitando esse núcleo, temos elétrons. O próton foi descoberto que ele é feito de quarks, partículas ainda menores. Por exemplo, o próton é feito de dois quarks que são chamados de up e o outro down. O nêutron é formado por dois down, dois quarks down e um up. E assim vai. Então, esse é o átomo que a gente conhece hoje desde o início do século XX, né? 1911, 1912, 13, por aí. Então, esse é o átomo que a gente conhece. Então, o que a gente pode observar daí, pessoal? É que as partículas positivas elas estão no núcleo. Quem está mais externo ao átomo são os elétrons. Então, quem vai sair do átomo e entrar no átomo, vamos dizer assim, são os elétrons. O átomo vai receber elétrons ou perder elétrons. Se o átomo ele recebe elétrons, ele fica com excesso de elétrons. Então, ele está carregado negativamente. Se o átomo perde elétrons, ele fica carregado positivamente por falta de elétrons. Vamos lá, vamos entender isso melhor. 1. Os objetos materiais são formados por átomos, como eu disse para vocês. O que significa que eles são constituídos de elétrons e prótons e nêutrons. Os elétrons são cargas negativas, os prótons positivas. Um objeto neutro possui o mesmo número de elétrons e prótons. Isso mesmo, pessoal. Se você tem um objeto e ele está neutro, ele tem o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons. Ok? Um corpo eletrizado ou eletricamente carregado apresenta um desequilíbrio do número de prótons e de elétrons. Só que o que a gente está estudando agora, é claro que se houver uma diferença de prótons, a gente está estudando física nuclear, mas não é o que a gente está estudando hoje. Então, o que a gente vai estudar é o excesso ou a falta de elétrons. Se um corpo tiver excesso de elétrons, ele está carregado negativamente. Se o corpo tiver falta de elétrons, ele está carregado positivamente. Bom, pessoal, vamos imaginar aqui um corpo como um todo. Vamos dizer, hipoteticamente, que esse corpo tenha 5 elétrons e 5 prótons. Se esse corpo perder um elétron, ele vai ter 5 prótons e 4 elétrons. Com isso, a gente tem um desequilíbrio. Então, sua carga é equivalente a 1 próton. Se esse corpo, de repente, recebe um elétron, ele tem 5 prótons e 6 elétrons. Então, ele tem uma carga de 1 elétron. E assim vai. Bom, a carga elétrica ela é quantizada, né? E para o Sistema Internacional de Unidades, ela tem a unidade de Coulomb, homenagem ao nosso Coulomb, e abrevia-se com a letra C. Temos seus múltiplos menores, que é o milicoulomb. O milicoulomb vale 10 a menos 3 coulomb. O microcoulomb vale 10 a menos 6 coulomb. O nanocoulomb vale 10 a menos 9 coulomb. O picocoulomb vale
10 a menos 12 coulomb. Eu coloquei aqui os prefixos menores, né? Não coloquei o quilo, o mega, o giga, coulomb, porque como a gente vai estar trabalhando com cargas de valores muito pequenos, então a gente vai utilizar mais esses prefixos aqui de unidades, tá bom? Bom, a menor carga elétrica, carga elementar, é a carga do elétron, como eu disse. A carga do elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? A gente coloca um negativo, já que é do elétron. Se a gente estiver falando do próton, coloca um positivo. Tá? Esse é o valor fixo, que é a carga elementar. Como eu coloquei aqui para vocês. E se eu quero calcular a carga de um corpo como um todo, eu tenho que utilizar essa equação aqui. Carga elétrica é igual o número de partículas livres vezes a carga elementar. Por exemplo, eu tenho um corpo aqui que está neutro. Esse corpo recebeu 2 elétrons, então ele vai ter de excesso 2 elétrons. Qual é a carga dele como um todo? Vamos lá, carga elétrica é N vezes A. Carga elétrica é N. Quantas partículas livres? 2. Qual é a carga elementar? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que eu usei o menos aqui na frente? Porque a gente está falando da carga elementar de um elétron. Se ele está com excesso de elétron, a carga vai ser negativa. Se ele está com falta de elétrons, a carga vai ser positiva. Então, Q é igual a 2 vezes menos 1,6 menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, para esse nosso exemplo aqui, a carga elétrica desse corpo, que estava neutro, não está mais, é de menos 3,2 vezes 10 a menos 19 coulomb. Processos de eletrização. Eu tenho aqui 2 corpos, né? Esse corpo aqui laranja e esse corpo azul. 2 corpos neutros de materiais diferentes, pessoal. Para você ter o processo de eletrização, os corpos têm que ser de materiais diferentes, tá? Então, aqui a gente vai atritar os 2 corpos. E sempre no processo de eletrização por atrito, um corpo vai ficar carregado positivamente e outro negativamente. Você tem aquele corpo que tem maior facilidade de perder elétrons. Então, aquele que tem maior facilidade de perder elétrons no atrito, ele vai perder elétrons e vai ficar carregado positivamente, quando separados. Então, no processo de eletrização por atrito, após a separação dos corpos, um fica carregado positivamente e outro negativamente, com cargas opostas. Agora, o processo de eletrização por contato. Eu tenho aqui um corpo eletrizado, com carga negativa, e eu tenho aqui um corpo neutro. Após o contato, vai haver um transporte de carga elétrica do corpo que está carregado negativamente para o corpo que está neutro. Beleza? Pessoal, lembrando que somente as cargas negativas se locomovem. Então, após a separação, vai haver uma divisão igual da carga elétrica que esse corpo aqui tinha. Se a gente voltar, vocês podem ver que ele tinha 8 elétrons livres. E após a separação, esse ficou com 4 e esse 4. No processo de eletrização por contato, após o contato, é dividido igualmente o que os dois têm. Tá? E no final, eles ficam com o mesmo valor de carga. Podemos utilizar uma equação para facilitar. Se o corpo A entrar em contato com o corpo B, após a separação, o novo valor da carga A será o que esse tinha mais o que esse tinha dividido por 2. E assim por B também. A carga do B vai ser o que o A tinha mais o que B tinha de carga dividido por 2. Beleza? Bom, no processo de eletrização, por exemplo, temos 2 materiais aqui diferentes, eles se atritam. Esse aqui, com certeza, o bastão tem maior facilidade de perder elétrons, perdeu. Esse aqui vai ficar carregado negativamente e esse aqui positivamente. Se a gente pegar outros materiais diferentes, esse aqui tem maior facilidade de perder elétrons, vai perder.
O bastão aqui vai receber os elétrons, vai ficar com excesso de elétrons, vai ficar carregado negativamente. E esse aqui é carregado positivamente. Aqui 2 exemplos de eletrização por atrito. Eletrização por indução, pessoal. Aqui a gente tem um corpo carregado negativamente, que é chamado indutor, e temos o corpo aqui que é chamado induzido, está neutro. Ao aproximar esse corpo carregado negativamente, ele vai repelir nessa região aqui os elétrons, por repulsão. Então, os elétrons vão vir para esse lado aqui. Então, esse lado aqui você vai ter os prótons. Então, esse lado do corpo que foi aproximado desse indutor, ele vai ficar carregado positivamente e esse lado negativamente. Se eu aterrar essa parte negativa, os elétrons vão descer para a Terra. É chamado aterramento. O que acontece se eu cortar o aterramento? Esse corpo aqui perdeu elétrons, não foi isso? Se ele perdeu elétrons, por falta de elétron, ele está carregado positivamente agora. Após afastar o corpo, esse aqui continua carregado negativamente. Bom, aqui eu tenho um balão neutro, né? E aqui eu tenho uma roupa de lã. Se eu atritar esse balão com essa roupa de lã, vocês podem ver que a lã tem maior facilidade de perder elétrons para o balão. O balão fica com excesso de elétrons. Se eu aproximar esse balão da parede, ele vai repelir os elétrons da parede. O balão vai prender na parede. Por quê? Porque ele vai repelir os elétrons nessa região, mas os prótons estão aqui. Então, vai haver uma atração entre os prótons e os elétrons. Cargas de sinais diferentes se atraem e o balão fica preso na parede. Vocês podem fazer esse experimento aí na sua casa. Atritar o balão a uma roupa ou no próprio cabelo e colocar preso na parede. E depois vocês podem comentar aqui no vídeo. Agora vamos ver uma outra situação que é chamada lei das pontas. Vocês vão ver que os elétrons eles tendem a se agrupar nas pontas dos corpos. Bom, estou aqui atritando o John Travolta. O tapete está adquirindo carga negativa. Chega um determinado momento que essa carga negativa, pela lei das pontas, é descarregado para o metal mais próximo a ele. Então, vai haver sempre a descarga elétrica pela lei das pontas, nesse caso. Ó, vamos colocar aqui a mão dele para descarregar. Se eu pegar esse dedinho dele e aproximar da parte metálica, vai haver a descarga elétrica. Lei das pontas, as cargas vão passar do seu dedo para a maçaneta de metal, né? É o princípio básico do raio, que eu já vou falar com vocês. Eletroscópio. Eletroscópio é usado para saber se um corpo está carregado ou não. E o eletroscópio mais simples é o pêndulo elétrico. O pêndulo elétrico ele é um fio preso a um corpo neutro, tá? Esse fio é isolante. Se você aproximar dessa bolinha neutra um bastão carregado, os elétrons vão vir para esse lado da bolinha e os prótons vão ficar do outro lado. Você vai ter excesso de prótons livres do outro lado e excesso de elétrons livres desse lado. Vai haver uma atração elétrica aqui, porque os elétrons vão ser atraídos pelo positivo da barra. Então, o bastão vai atrair a bolinha. Bom, se o bastão não estivesse carregado, nada aconteceria com a bolinha. Se houver o contato entre a bolinha e o bastão, a bolinha vai perder elétrons para o bastão, por atração. Ao final do contato, a bolinha vai ficar carregada positivamente, porque os elétrons passaram para o bastão, por atração, e a bolinha vai ser repelida após o contato. Também temos o chamado eletroscópio de folhas. Você tem aqui um corpo metálico preso a 2 folhas metálicas. Se eu aproximar um bastão carregado positivamente desse eletroscópio, os elétrons serão atraídos aqui para cima. Então, você vai ter uma falta de elétrons aqui embaixo. Então, essa
folha e essa folha aqui vão ficar com excesso de prótons livres, já que os elétrons subiram. Então vai haver uma repulsão elétrica entre essa folha e essa, já que aqui tem falta de elétrons, aqui tem falta de elétrons, então essa folha está carregada positivamente e essa folha é carregada positivamente. Logo vai haver uma repulsão e você vai identificar que esse corpo está carregado. Se você afastar, o corpo se estabiliza e as folhas voltam para o seu estado inicial. Aqui só um exemplo para vocês, né? A gente tem aqui a folha e a parte metálica, neutra, mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, né? A parte metálica. Aproximando o bastão positivo, os elétrons vão ser atraídos para a parte superior do eletroscópio, com o excesso de prótons aqui embaixo, você vai ter a repulsão, por isso que aqui embaixo a folha abre. Se o corpo não estiver carregado aqui, nada vai acontecer. Não sei se vocês já viram quando foram abastecer o carro, o pai de vocês, o tio, né, o primo, a tia, a mãe. Quando o caminhão vai reabastecer o posto com combustível, eles aterram esse caminhão antes. Por quê? Porque você pode ter cargas elétricas na parte metálica desse caminhão. Essas cargas elétricas podem gerar uma fagulha e uma explosão devido ao combustível. Então eles fazem um aterramento antes da parte metálica, né? Aterram o caminhão como um todo, deixam o caminhão neutro. Após isso, eles fazem o reabastecimento de combustível do posto. Bom, pessoal, agora vamos falar dos raios, né? O raio é o seguinte: você tem uma nuvem que está carregada, essa nuvem precisa descarregar, e ela é igual o dedo do John Travolta que eu mostrei para vocês. E ela vai descarregar na Terra. A nuvem vai descarregar no ponto mais próximo a ela. Então o que acontece? Você tem duas nuvens, essas nuvens elas passam uma pela outra, se atritando, uma fica carregada positivamente e outra negativamente. Então essa que está carregada negativamente tem excesso de elétrons e quer descarregar os elétrons. Então vai haver um raio da nuvem para a superfície. Essa aqui está com falta de elétrons, então vai receber elétrons. Mas quem vai ceder elétrons para essa nuvem? A Terra. Então vai haver um raio da Terra levando elétrons para a nuvem, de baixo para cima. Bom, pessoal, esse raio são os elétrons em alta velocidade. Em resumo, tem raio que é da nuvem para a Terra e raio que é da Terra para a nuvem, que é muito perigoso. Então, pessoal, uma sugestão minha: se você estiver em um campo muito aberto, você quer se proteger, a melhor forma é você entrar numa casa, e se não tiver uma casa, é você se encolher todo. Tá? Se encolher todo e esperar essa incidência de raios passar. Se você não fizer isso, se você for para debaixo de uma árvore, você corre grande risco de receber o raio. Por quê? Porque a árvore ela vai atrair para si o raio. Por ela ser o ponto mais alto, a nuvem, e mais próxima da nuvem, a nuvem vai descarregar o ponto mais próximo a ela, vai ser a árvore. E se você estiver debaixo da árvore, você vai receber a descarga elétrica. Pois bem, então não fiquem debaixo de uma árvore. Em fazendas tem muito fazendeiro que perde gado pela questão dos raios, né, que matam os gados. Bom, vamos para os exercícios. Então agora a gente vai resolver uma questão da Unirio. 3 esferas idênticas, muito leves, estão penduradas por fios perfeitamente isolantes. No ambiente seco, conforme mostrado na figura, num determinado instante, a esfera A com carga de 20 microcoulomb toca a esfera B de menos 2 microcoulomb, após alguns instantes afasta-se e toca a esfera C com carga de menos 6 microcoulomb, retornando para a posição inicial. Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C são respectivamente iguais a em microcoulomb. Bom, pessoal, primeiro há o contato da esfera A com a esfera B. Então, quando a gente aprendeu que a carga de A vai ser a soma das cargas dividido por 2, vai ser 20 microcoulomb mais
menos 2 microcoulomb, então é menos 2 microcoulomb dividido por 2. Então, a carga de A vai ser 18 dividido por 2, 9 microcoulomb. O B tem que dar a mesma coisa. A carga de B vai ser a soma das cargas, 20, mais a carga de B, que é menos 2, então é menos 2, dividido por 2, vai dar também 9 microcoulomb. Aqui ele diz para a gente que depois A entra em contato com C. Então, vamos lá. Então, A em contato com C. Agora, tem que lembrar que a carga de A não é mais 20 microcoulomb, porque ela já entrou em contato com B. Agora é 9 microcoulomb. E a carga de C é menos 6 microcoulomb. Então, a carga de A agora vai ser a soma de A, que é 9, mais a de B, que é menos 6. Então, coloca aqui menos 6 dividido por 2. A carga de A é 3 dividido por 2, 1,5 microcoulomb. O C também tem que dar a mesma coisa. A carga de C é a soma das cargas. 9, menos 6 porque é negativo, sobre 2. A carga de C é igual a 1,5 microcoulomb. Então, a opção correta a ser marcada aí é a letra A. Vamos para mais uma questão, agora da Unitaú, de São Paulo. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 coulomb. Sendo a carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, pode-se concluir que a esfera contém, então quer saber o número de elétrons dessa esfera. Se ela está carregada negativamente, quer dizer que ela está com excesso de elétrons, concorda comigo? Então vamos usar aqui a fórmula, Q é igual a NE. A carga é menos 3,2 vezes 10 a menos 4, ele não colocou. Mas como a carga é negativa, então vamos colocar o sinal negativo. N é o número de elétrons livres, ou seja, é o excesso de elétrons, vezes a carga elementar do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse menos aqui eu corto com esse menos, jogo isso aqui para lá dividindo, eu vou ter 3,2 vezes 10 a menos 4 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. É igual a N. Então, N é igual a 3,2 dividido por 1,6 dá 2. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 19 dá 10 a 15. Então, temos aí 2 vezes 10 a 15 elétrons livres, né, já que está carregado negativamente. Então, a opção correta a ser marcada é a letra C. Bom, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês também é o seguinte, é que quando vocês estiverem dentro de um carro e caso o carro de vocês venha a receber um raio, o que pode acontecer é, de repente, amassar um pouco a lataria do carro, tá? Não coloquem a mão na parte metálica, porque esse carro recebeu uma grande carga elétrica, então ele vai estar carregado. Então, espera um pouco. Se você quiser, você pode abrir o carro pegando na parte isolante. Então, tomem cuidado. O carro de vocês vai estar carregado com certeza. Então, não coloquem a mão na parte metálica, porque ela vai estar carregada. O que vocês podem fazer é pedir a ajuda de alguém de fora, dizer o que aconteceu e a pessoa te ajudar. Tá? A melhor forma é ligar a parte metálica do seu carro e aterrar esse fio para descarregá-lo, tá? É a melhor forma de resolver esse problema. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.